Olá, meus amores, tudo bem? Voltamos para mais um vídeo aula aqui no canal. Hoje vamos aprender a fazer o Yoshi, que é a aula complementar do curso Super Mario Bros. Volume 2, tá? Todas as informações para você adquirir o molde, tudo certinho vai ter aqui na descrição do vídeo, tá bom? Deixa o seu like, já compartilha, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um curso. Esse é o último curso do Mario Bros. Vamos finalizar então com o Yoshi, e como todas as partes dele são em 3D, então temos que fazer bem certinho. Aqui eu vou mostrando passo a passo para vocês, e o ideal é que conforme você for recortando as partes do boneco, você deixe o molde presinho para depois você conseguir se localizar aqui e se achar, tá? São muitas partezinhas. Então, vamos começar aqui pelo focinho dele. Lá no molde, na apostila, vai ter o narizinho aqui, o buraquinho do narizinho preto, e vai ter o olhinho também, tá? Se vocês quiserem, podem fazer com aplicação. No meu caso, eu vou fazer com pintura mesmo. Então, eu não vou bordar agora. Mas se vocês forem fazer com aplicação de feltro, aí você já faz aqui a marcação, pode recortar essa parte aqui para fazer um gabarito da localidade que você vai colar. E aí, você já faz antes de fechar aqui. Todas as partes, tanto sendo feito à máquina quanto na mão, nós vamos fazer do lado do avesso, tá? Como é uma peça 3D, fica muito mais bonitinha se a costura for pro lado de dentro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir todas essas partes aqui, tá? Vamos passar uma costura aqui, uma costura aqui, uma costura aqui, até finalizar todas as partes. Já venho para mostrar para vocês. Pronto, antes de desvirar a peça, nós agora vamos posicionar o fundo do nariz. Ó, veja que lá no molde tem essas pontinhas, ela fica melhor para a gente localizar a posição correta, tá? Então, eu vou posicionar aqui com a pontinha do focinho para saber qual o tamanho, a posição certinha. E aí, eu vou fazer uma costura em toda essa voltinha aqui, tá bom? Bom, já costurei o fundo do focinho. Lá no molde tem uma marcação que você deve fazer, pode ser antes ou depois, aqui no meio, só pra gente poder desvirar. Agora, vamos para a parte dos olhos. Ó, aqui é a testa, aqui é o branco dos olhos. Tá vendo que aqui tem esses biquinhos, né? Então, a gente já sabe que a posição tem que estar encaixando ali. Ó, viramos aqui de ponta cabeça. E aí, nós temos que fazer essa voltinha aqui, tá? Aqui, aqui, ó, encontra essa partezinha do biquinho ali, até chegar aqui na ponta, então ele vai encaixar certinho, tá? E nós vamos costurar, então, toda essa voltinha. Pronto, costuramos a parte dos olhos. Nessa hora, se quiser já bordar o olhinho também, né? Se for fazendo aplique, eu vou deixar pro final também. Aqui é a parte de trás dos olhos, no caso da cabeça. Ó, ele tem que ficar assim, tá? Vamos passar uma costura aqui. Prendi com alfinete aqui no meio, para ficar na posição certinha. Ó, posiciona aqui e começa a costurar.
Agora nós vamos costurar a parte dos espinhos, que é a parte de trás da cabecinha dele também. Esse detalhe que fica na parte de trás, tá? Então, nós só vamos fazer a costura na parte externa. Agora, vamos unir a parte de trás da cabeça com a bochecha superior, tá? Lá no molde vai ter o número 3, tanto na bochecha superior quanto na parte de trás da cabeça, para facilitar a posição. Você, acompanhando o molde certinho, como eu expliquei para vocês, tirando somente na hora de costurar, você vai saber exatamente aonde você tem que unir as duas partes, tanto observando aqui no vídeo quanto observando pelo molde, tá? Une 3 com 3. E aí nós vamos fazer dos dois lados espelhado, tá? Primeiro faz numa parte da cabeça e aí depois espelha o outro lado que a gente separou agora ali pro ladinho, vai fazer a mesma coisa, porém na posição contrária. Agora, unimos as duas partes da parte de trás da cabeça ali com os espinhos. Eu vou dizer cabelinho, tá, gente? Não é bem o cabelo dele, é um espinho. E é fácil de posicionar ali, porque vai ter um biquinho na parte laranja que vai encontrar certinho com essa divisãozinha que tem ali bem no meio, tá? Da parte verde. Então, é assim, tem uma ondulação no espinho que é um pouquinho maior e uma um pouco menor. Então, vai encaixar certinho, tá? Você faz um sanduíche ali da parte verde com a parte laranja no meio e vai casear, então. Então, temos que costurar. Ele tem que encaixar perfeitamente até essa pontinha aqui, tá? Essa parte aqui, não. Aqui são as partes da bochecha, que também são espelhadas, então nós temos que cuidar ali na hora de fazer o fecho. Esse vincozinho aqui, tá? Você dobra na parte do avesso e passa uma costura. Bom, aqui já tá o lado direito para cima, da bochechinha também, a costura tá desse lado. Então, nós vamos posicionar aqui direito com direito. A costurinha da bochecha, ela tem que pegar nesse biquinho que tem aqui. Bem aqui. Tá vendo que encontra o biquinho da costura com o biquinho que tem na peça aqui da cabeça? Isso, agora a gente vira aqui para posicionar direito com direito. E aí, então, nós vamos costurar. Ó, fazer toda a costura da bochechinha aqui. Tá? Até chegar lá no final. Certo? Dos dois lados daí. Então, pronto, já costuramos a bochechinha. Ó. Você vê como que ficou aqui, né? Naquela parte da emenda menorzinha, nós pegamos, deixamos aqui esses dois biquinhos de sobra da bochechinha. Demos a volta até chegar aqui. Certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Aqui é a parte de trás, onde tá o cabelinho, nós vamos posicionar aqui os olhinhos. Já virei pro lado do direito. A parte verde é a parte de trás, vamos posicionar aqui onde tá o cabelinho.
essas horas, carro. Tô gravando tarde da noite. A gente tem que costurar assim, até aqui. Até o biquinho aqui, ó, que tá no meio. Tem que pegar aqui, na emenda do olho com a pele verde, tá? Costura aqui, faz a mesma coisa do outro lado. Posiciona, posiciona e a gente vai chegar até aqui. Costura. Bom, agora que a gente já costurou toda essa voltinha, vocês podem ver que fica costura com costura. Aí, agora nós vamos costurar essa aberturinha que ficou aqui, ó, na parte de baixo dos olhos, com a bochechinha aqui, ó, dos dois lados. Depois de costurar essa parte aqui do olho com a bochecha, nós vamos costurar também essas duas partes aqui da bochecha, deixando só um buraquinho aqui que nós vamos posicionar o nariz. Depois, tá? Então, costura essa parte, esse biquinho aqui, e costure essa parte aqui na frente, tá? Pronto, ó, tudo costuradinho aqui, tá? Essa parte aqui ficou faltando, tem que estar costurada também. Vou passar uma costurinha aqui rapidinho. E pronto. Aqui já arremato e pronto, ó. Fica só um buraquinho, tá, gente? Só esse buraco aqui na frente, que é por onde nós vamos introduzir o focinho já desvirado aqui dentro. E aí, nós vamos ter que encaixar, deixa eu ver aqui, ó, tem essa parte aqui mais larga, pode ver que tem umas partes que são menorzinhas aqui na largura, ó. Essa parte mais larga tem que ficar pra cima, tá? Vai ficar aqui em cima. Pronto, costuramos tudo. Agora, desviramos essa cabecinha. E vamos encher. Agora, nós vamos costurar a barriguinha, tá? Ó, a parte da costura é aqui onde tem esses dois dentinhos.
E a parte que tem 3 dentinhos é a parte externa, onde nós vamos costurar no corpinho. Nós vamos costurar deixando uma abertura ali no meio, entre um dentinho e outro, porque é por ali que nós faremos o enchimento do corpinho. Agora aqui nós vamos começar a montar o corpo, tá? Primeiro nós vamos passar uma costurinha somente nessa partezinha aqui e nessa outra parte maior aqui embaixo. Vamos reservar essa parte e agora nós vamos fazer o casco. Primeiro começamos com a parte vermelha do casco, fazendo uma costura na parte externa ali. E agora nós vamos passar uma costura em toda a volta da parte branca, da bordinha do casco. Retiro aqui o molde. E aí, nós não vamos costurar agora ali unindo essas duas partes, nós só vamos costurar toda essa voltinha aqui. E agora nós vamos unir as 3 partes, o casco com o fundo do casco e a bordinha, tá? Ó, veja bem como que nós vamos fazer. Começamos posicionando ali na costura, dessa forma assim, ó. Posiciona a bordinha do casco em toda a volta. Dessa maneira. E aí, então, nós vamos posicionar também o fundo do casco já. E vamos costurar tudo isso junto. Bom, aqui nós vamos posicionar o casco nessa abertura do meio que ficou no corpinho. Aqui eu deixei o casco cheio para facilitar, para mostrar para vocês como que a gente vai posicionar esse casco aqui e facilitar na hora de costurar também. Mas depois eu vou ter que tirar esse enchimento todo, porque não vai ter como desvirar a peça com esse casco cheio. Nós vamos ter que encher de novo depois que desvirar o corpinho, tá? Mas, então, se vocês quiserem encher também para ficar facinho de posicionar ali nas medidas corretas, pode fazer também. E agora, nós vamos posicionar a barriguinha ali no corpo. Bom, você vê que ali, tanto no corpinho quanto na parte da barriguinha, tem esses 2 dentinhos de cada lado ali. Então, você vai posicionar encaixando essas 2 partes, ó. Tá vendo? Os 2 dentinhos da parte verde do corpo com os 2 dentinhos da parte branca do corpo. Eu deixei essas pontinhas para ficar fácil na hora de posicionar as partes, tá? Porque como é em 3D, aí fica mais fácil assim de se localizar.
Agora, nós vamos posicionar o corpinho já na cabeça cheia mesmo. Eu achei que ficaria mais fácil na hora de desvirar se eu já posicionasse o corpinho com a cabeça cheia. Porque o feltro é bastante volumoso, teria que deixar uma abertura muito grande no corpinho para poder desvirar a cabeça e o corpinho junto, tá? Então, nós vamos fazer assim. Posiciona ali o corpinho na parte de trás, a gente já começa fazendo o ponto invisível. Você faz um pontinho no corpinho, um pontinho na cabeça. Outro no corpinho e outro na cabeça. E assim nós vamos fazendo em toda a volta. Lembrando que a linha tem que ser bem reforçada nessa parte, tá? Eu fiz com 4 fios. É com 4 a 6 fios aproximadamente na agulha, para não correr o risco de arrebentar depois. Como a abertura da cabeça é um pouco maior do que a do pescoço, algumas partes eu dei uma franzidinha ali na cabeça, tá? Porque precisa encaixar certinho, mas não tem problema porque o feltro ele é bem maleável e ele, na hora de encher, vai ficar esticadinho, tá? Depois de bem cheinho, nem vai aparecer esse franzidinho ali na cabeça. Mas em algumas partes a gente precisa dar essa leve franzidinha para se ajustar com o tamanho da abertura do corpo. Tá vendo que em alguns pedacinhos ali eu fiz uma espécie de franzido na cabecinha, justamente para que fique do mesmo tamanho da abertura do corpo, tá? Até para facilitar nessa hora, você já pode posicionar com alfinete a parte da frente com a parte de trás também, que aí você vai saber exatamente o tamanho e as partes que você precisa franzir da cabecinha ali para que se ajustem tudo perfeitamente. Mas eu, como já tenho bastante prática nisso, faço tudo meio no olhômetro mesmo. Depois de encher o corpinho e deixar bem lisinho, bem firminho, nós vamos fechar essa abertura na barriguinha com o ponto invisível, fazendo um pontinho de cada lado da abertura, todos na mesma direção e no mesmo tamanho para ficar bem discreto. Quanto menor o ponto, melhor o acabamento.
É agora que nós vamos introduzir novamente o enchimento nessas bordinhas antes de fazer o acabamento para fechar, tá? Com a ajuda de uma pinça ou pode ser com palitinho de churrasco também, você vai introduzindo pequenas quantidades até deixar bem firminho, bem redondinha essa parte. Bom, já fechei todas as partes dos membros. O bracinho nós fizemos a costura em toda a volta e deixamos somente abertura na parte do ombro ali, na parte de cima. Fiz o enchimento e vamos fechar com ponto invisível. Porém, antes de finalizar, eu vou deixar bem cheinho também, tá? A perninha eu também já adiantei o enchimento, já deixei quase todo cheio. E aí nós vamos fazer aqui um franzido, como se fosse um fuxico na parte de baixo. É muito importante que a perna fique bem cheia, ela precisa ficar bem firme, tá? Então, conforme você vai franzindo ali o fuxico no finalzinho da perna, você vai introduzindo o enchimento até que você sinta que não tem nenhum espaço sem preenchimento. O molde da sola do sapatinho eu recorto num papelão, depois colo num pedaço de feltro amarelo e vamos recortar com uma pequena borda somente para fazer o caseado em volta. Depois da perna bem cheinha, nós vamos vestir o sapatinho.
virar para cima para facilitar na hora de colar sem que pegue na parte do sapato. Passe uma quantidade generosa de cola quente e posicione no pezinho. Aguarde secar bem a cola e aí nós vamos começar a casear toda essa volta aqui. Começo pela parte da frente. Escondemos o nozinho na parte de dentro. Começamos a casear com pontos pequenininhos e delicados. Toda a volta desse sapatinho. Porém, vou deixar uma pequena abertura na parte da frente para fazer o enchimento antes de finalizar. Para fazer o detalhe da botinha, eu recortei 2 faixinhas laranja com 7 centímetros de largura e 11 centímetros de comprimento. Passei cola numa das extremidades e dobrei até o meio. E depois nós faremos isso na outra extremidade também. Pronto. Aí nós vamos dobrar no meio novamente, passando a cola na extremidade e colando. Dessa forma vai ficar uma faixa gordinha, né? E nós vamos colar ao redor da botinha. Agora posicionamos a perninha de forma que ele fique em pé. Passe cola numa quantidade razoável, posicione na parte de baixo do corpinho e pressione até que essa cola seque bem. Em seguida, nós vamos fazer com ponto invisível uma costura em volta de toda a colagem que nós fizemos na perninha. Dessa forma vai ficar bem reforçado, tá? Ela precisa ficar firme para que ele fique de pé sozinho. Depois de posicionar as perninhas, colar e costurar, nós vamos posicionar os bracinhos. Você pode deixar na posição que você quiser. Pronto. Para finalizar, eu colei os buraquinhos do focinho dele. Eu cortei em verde musgo, que eu achei que ficou bem bonitinho. E agora posicionei e colei os olhinhos. Eu ia fazer pintado, mas eu achei que não foi necessário. É só colar bem, que fica bem bonitinho. E agora, para finalizar, eu vou utilizar a tinta para tecido acrylex branca e vou fazer o brilho com a ponta do palito de churrasco. Dou uma leve molhadinha ali na tinta, tiro o excesso e dou uma carimbadinha ali nos olhos para fazer o brilho. Faço isso no outro. E
ficou pronto o nosso Yoshi. Olha só que coisinha mais fofinha, gente. Chegamos ao final de mais um curso maravilhoso, Super Mario Bros. Volume 2. Todas as informações para você adquirir o volume 1, para você acompanhar os demais videoaulas, vai estar aqui na descrição. E para adquirir o curso, você também pode estar clicando no link que está na descrição para você adquirir os moldes, a lista de materiais e tudo mais, tá? Espero que você goste, dê o joinha, se inscreva no canal, compartilha e até o próximo curso, se Deus quiser. Ah, e não esquece de deixar aqui no comentário quais os temas que você gostaria de ver aqui no nosso ateliê. E com certeza eu vou trazer futuramente para vocês. Um beijo, agora fui mesmo, hein?